Olá, amigos, feliz sábado para você, meu amigo, feliz sábado para você, minha amiga, você que está acompanhando a gente, que vai acompanhar a nossa live aqui do Instagram, nossa classe de professores. Hoje, sábado, dia 18 de julho, nós temos um convidado especial, pastor Diogo Santos. Pastor Diogo Santos, um amigo, pessoa querida, nós fomos contemporâneos no período da nossa faculdade de teologia no seminário. Hoje estamos aí no ministério e ele está numa missão importantíssima. Ele é missionário, líder da missão da Igreja Adventista lá na Mongólia. Vamos dividir a tela já já. Ele já está conosco aqui já, ó. Alexa já chegou, vamos ver quais serão os primeiros a se conectar conosco na classe de professores. É um convite que a gente faz para todos que são amantes da lição da escola sabatina, que eles são apaixonados pela Bíblia, que querem aprender da palavra de Deus e por isso usam um guia para estudar a sua palavra, a palavra do Senhor, e desse guia eles acabam tendo momentos especiais para podermos debater aquilo que foi estudado na nossa escola sabatina. E nós convidamos você que é professor, você que ama a lição da escola sabatina, para termos esse momento juntos aqui a cada sábado, 10 para as 8, tá bom? Não se esquece, 10 para as 8. Então eu convido você agora a espalhar aí essa informação, convidar os amigos. Depois de um bom tempo, nós estamos de volta nessa terceira temporada, né? Depois de um bom tempo distante, nós voltamos nessa terceira temporada com a nossa classe de professores. Vou dividir a tela aqui com o pastor Diogo e a gente já começa a conversar aqui a respeito dos desafios que tem, como tem sido seus desafios, né? Nesse período da pandemia, como é que está a missão na Mongólia. Ele esteve conosco há pouco tempo no culto de sábado pela manhã. Pastor Diogo, feliz sábado. Bom dia, feliz sábado. Bom tê-lo conosco mais uma vez, amigo. Alegria, pastorzão. Meu amigo, diga pra gente, enquanto a gente está aguardando os demais entrarem aqui, diga pra gente a respeito da missão na Mongólia, um pouquinho. Nesse período da pandemia, houve uma interrupção? Como é que está acontecendo a missão? Como é que está esse período? Justamente, né? A gente acabou ficando preso aqui no Brasil, não conseguimos, viemos de férias em janeiro e por causa da pandemia a gente não conseguiu retornar, né, para a Mongólia. E assim estamos aqui até esse momento, aguardando as coisas liberarem lá. Em termos do coronavírus, do avanço da doença na Mongólia, a coisa melhorou bastante, consideravelmente. Mas ela está cercada ali de países que estão sofrendo ainda com corona, então faz com que o governo fique mais restrito, né, imponha limites maiores, e a gente não consegue retornar ainda para o campo missionário. E as igrejas lá continuam fechadas, estão fazendo tudo via as mídias sociais, como a gente está fazendo aqui no Brasil, eles continuam lá ainda fazendo. Mas existe uma expectativa aí de daqui mais algumas semanas eles abrirem, a coisa melhorar, né? Então estamos aguardando, né? E de Mas longe a gente vai acompanhando, né? a, a, a população então não sofreu tanto com a pandemia. Em termos de números oficiais, né, lembrando que a gente está falando num regime bem diferente daquilo que a gente está acostumado, né? Em termos de números oficiais, a Mongólia teve 14 infectados, 14 pessoas assim, confirmadas, né? Tinha vários suspeitos, mas que o governo confirmou 14. Então, em termos de números, não foi assim nada alarmante, não. Não houve nenhuma morte registrada, né? Mas, de novo, são números oficiais, né? Ah, tá. A igreja, ou as pessoas que estão envolvidas com a missão lá, estão bem? Sim, nós tivemos apenas um caso de um irmão nosso que contraiu, mas ele estava em outro país, né? Na verdade, ele foi à Coreia do Sul para fazer uma cirurgia, e lá ele acabou contraindo na Coreia do Sul, infelizmente não resistiu e veio a óbito. Mas esse é o único caso que a gente tem lá no país, que acontece, na verdade, o irmão da nossa comunidade de fé, mas ele não estava na Mongólia, né? Tinha ido à Coreia do Sul. Ah, Mas fora isso, nós não temos, não.
O que nós temos, sim, muitas pessoas sofrendo em relação a trabalho, emprego, perda de renda, porque como o país está fechado desde o dia 27 de janeiro, então tá tudo muito difícil, né? Então, esse é o maior desafio que a gente está enfrentando lá nesse momento. Nossa, imagina, muito tempo parado, né? Desde o dia 27 de Bastante, janeiro. é, Deus misericórdia. bastante tempo. É, desafio tremendo, hein? E aí não tem perspectiva de quando você volta para lá, né? Existe uma ideia de talvez outubro a gente esteja retornando. Mas esse talvez já foi. Talvez fevereiro a gente volte, talvez março a gente consiga, talvez junho, talvez julho, aí talvez outubro agora a gente retorne. Eu Talvez recebi um e-mail da companhia aérea, nós tínhamos uma passagem de retorno marcada agora para julho. E aí recebi um e-mail da companhia aérea algumas semanas atrás, não foi nem oferecendo datas de retorno, foi cancelando mesmo. Nossa. Então a gente está agora esperando, estamos aguardando para ver quando a gente vai conseguir retornar. A expectativa é, se Deus quiser e permitir, outubro, a Outubro. gente retorna para casa. Deus Se abençoe quiser. que no tempo certo, da maneira certa, né? Que forma que seja seguro para vocês, né? E também para Claro. o crescimento da missão lá. Amém. Pastorzão, nós estamos aqui no nosso encontro, nossa classe de professores, e nós estamos, como eu estou dizendo para o pessoal, nós estamos na terceira temporada, já já. Nós estamos prometendo a tivemos uma oportunidade de ter você no nosso um programa que a gente fez sobre missão, né? Vamos ver se a gente junta aí os missionários todos que nós conhecemos para estar com o pessoal para falar sobre a missão, o que nós podemos fazer na missão. Olha, a gente fez uma homenagem aí ao pessoal do Uai. Isso é da terra de vocês aí, ó. Ah, é? É. Nasci missionário. A gente teve a Nasci oportunidade missionário. Ah, é mesmo, lá no Adventista do Uai, né? Você foi na Mineira lá. de lá na Mineira e aí a gente faz uma Legal. homenagem ao campo de vocês. Obrigado. Legal. Vamos aqui então para dividir com os amigos que estão conosco já o momento que nós temos uma maneira prática, direta, de recapitular aquilo que estudamos na lição. Vou fazer uma oração para a gente começar. Vamos fechar os olhos. Senhor nosso Pai que estás nos céus, louvado seja o teu nome, Senhor, porque hoje é o teu dia, o sábado, e temos a oportunidade de estarmos juntos a partir das primeiras horas do sábado para colocar os nossos pensamentos alinhados com a tua palavra e a tua vontade. Que o teu Santo Espírito nos guie nesse momento da classe de professores. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós Amém. estamos na terceira temporada do ano, que fala sobre fazendo amigos para Deus, e nós estamos vendo que está chamando a gente para ser missionário. Nada melhor do que ter um grande missionário, que é um líder missionário em terras distantes, desafiadoras, como o pastor Diogo. O convite, o texto bíblico-chave dessa semana, terceira semana da nossa terceira temporada, é Olhando Pessoas pelos Olhos de Jesus. Nós temos que lembrar, ao recapitular aqui, você que está acompanhando a gente, pode estranhar que nós somos cristãos, seguindo Jesus Cristo, o nosso grande mestre, o nosso Salvador. Ele foi um grande missionário. Ele veio a essa terra com o propósito de salvar pessoas, conduzir pessoas para o seu reino. E quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós ficamos encantados com a maneira como ele olhou para as pessoas. Pessoas diferentes, pessoas que não tinham a menor chance de serem salvas. Ele queria salvar essas pessoas. Ele olhou para elas com uma perspectiva diferente do que nós, seres humanos, olhamos. A gente olha para os discípulos. Se eu e você fôssemos, quem sabe, montar uma equipe de estratégia para conquistar um grande território, quem sabe o mundo todo, que era a missão de Cristo, a gente escolheria os melhores homens. Jesus escolheu homens simples. Ele não olhou para o que eles eram, mas aquilo que eles poderiam ser. E essa foi o olhar de Jesus por todos onde ele esteve. Por isso ele teve essa perspectiva sempre de salvar pessoas, buscar pessoas. E parece que isso é o desafio que ele colocou no meu e no seu coração. Todos aqueles que são conquistados por ele. Então, nós vamos destacar aqui os principais pontos dessa semana. Já começando falando assim, o segundo toque de Jesus, ou o segundo toque que o cristianismo faz comigo e com você. Uhum. Essa lição tem muita coisa legal para a gente falar, então vou tentar ser aqui bem direto e objetivo mesmo,
porque nós estamos aqui numa classe de professores, então o objetivo nosso aqui é tentar enfatizar os pontos principais, né, pastor? Para daqui a pouco, junto com os nossos amigos na comunidade de fé, a gente consiga ter, com um pouquinho mais de tempo, a gente conseguir debater mais. Mas o segundo toque de fé, para quem por acaso não tenha estudado o nosso guia dessa semana, é um dos milagres distintivos de Jesus. A maioria dos milagres que Cristo fez, ele fazia de maneira instantânea e direta. Mas pelo menos um relato de milagre de Cristo, a gente encontra ele fazendo o milagre em 2 etapas. Então, por isso que é o segundo toque. Nós estamos falando de um cego em Betsaida, e ele é levado pelos seus amigos a Cristo. Jesus põe ali e faz a imposição das mãos para que ele veja. Ele começa a enxergar, o que é bem interessante. Ele começa a ver, e Jesus pergunta, você está vendo? E eu estou vendo assim, está tudo meio embaçado ainda, mas eu estou vendo, né? Estou vendo árvores andando, que é bem interessante. Porque ele não sabia reconhecer os vultos ainda, a memória visual dele era... Então ele associou aquilo com o que ele imaginava que era, árvores andando. Então Jesus faz o segundo toque, então ali o milagre é completado, então ele consegue ver plenamente. Do ponto de vista da missão, que é o objetivo da lição, né? Missão, como você bem disse na introdução, nós temos aqui pelo menos 2 pontos para a gente ressaltar. O primeiro deles é a função ativa dos amigos desse cego, nesse processo de cura. A Bíblia, Jesus, nos 2 seus milagres, ele normalmente dizia assim, a tua fé te curou, tua fé te salvou, né? Levanta, anda, Lázaro, venha para fora, e os milagres aconteciam. Mas existem alguns milagres muito interessantes, esse é um deles, temos também do paralítico, também temos do pai do filho demoniado, em que a fé aparentemente é exercida por terceiros, o que é muito interessante. No caso aqui específico do nosso guia dessa semana, são os amigos do cego. Eles exercem fé suficiente para levar o cego até Cristo. Então o processo da missão, o processo de amar ou de enxergar também as pessoas como Cristo enxergava, nos impõe um certo nível, um certo grau de responsabilidade que em algum momento da caminhada de algum grupo de pessoas nós teremos que carregá-los, isso é fato. Tem gente que encontra Cristo, se apaixona por ele e vai. E você não precisa fazer muito pouco. Mas tem um grupo especial que a gente tem que colocar aqui, ó, nos ombros e levar eles a Cristo. E essa fé exercida por esses amigos do cego não passa desapercebida, porque eles levam, né, os 2 verbos ali interessantes, né, eles trazem e eles rogam a Cristo. O cego até o momento não está falando, Jesus me cura. Quem está fazendo esse papel pelo cego são, na verdade, os amigos deles. O segundo ponto muito interessante, pastor, é que no momento da cura, que ele vê, no primeiro toque, o processo do primeiro para o segundo toque. No primeiro toque, ele vê árvores ali como se estivesse andando. Eram pessoas, obviamente. Árvores não andam, né? Eram pessoas que estavam ao redor dele, mas ele não conseguia reconhecer. Isso é bem interessante, que isso nos faz relembrar o processo de transformação, o processo de salvação que as pessoas passam. Com muita frequência, a gente se apropria disso e a gente tenta controlar o processo de salvação das pessoas. A gente sabe que o padrão do céu é Ferrari, e a gente quer que esses Fiat 147 que estão caminhando do lado da gente para o céu se tornem Ferrari do dia para o outro. E não funciona bem assim. Não é assim que funciona. Existe um processo, as pessoas precisam passar por lanternagem, funilaria, entendeu? É preciso fazer uma reforma interna, trocarem os cabos, o motor precisa ser trocado. Isso leva muito tempo, na maioria dos casos. Eu diria, não existe uma espécie de estatística, mas a experiência mostra pra gente que essas transformações repentinas são muito mais raras. A maioria das pessoas, elas vão ter uma caminhada, uma experiência com Cristo. E parece ser mais ou menos o que está acontecendo aqui na experiência do cego. Jesus faz o milagre,
ele desabrocha para a vida espiritual, vamos fazer uma aplicação assim. Ele começa essa caminhada com Jesus, mas as coisas ainda estão meio turvas. As coisas não estão muito claras para ele. É necessário um tempo para que a obra que uma vez foi começada possa ser terminada. Olha que interessante. Então, algumas pessoas na experiência religiosa estão nesse momento do primeiro toque que esse cego recebeu. E a gente precisa entender que aquele que que deu o primeiro toque também dará o segundo. Amém. Então não está na mão dos discípulos, nem mais dos amigos do cego, a transformação completa daquele homem. Está na mão de Cristo. Ele começou a obra, ele vai terminar. E qual é o nosso papel? Levar. Vamos levar para o mestre. Então, esses dois pontos são os pontos, assim, acho que mais importantes dessa primeira lição a respeito de como olhar as pessoas como Cristo olhava, como candidatos para o reino de Deus. Muito legal. Tem essa questão da gente levar. O nosso papel é esse, né? Se a gente puder acrescentar mais um, seria o fato de levar e esperar. Tenha paciência. Boa. Espere. Vai com calma. Não fica ali esperando que seja no seu tempo. Deixa que a obra, a segundo passo da obra é o Espírito Santo. Não cabe mais a gente. Aí vem um outro tópico interessante também que fala do olhar especial. Cristo olhar as pessoas de maneira diferente. E isso parece que é um desafio para nós também. Isso pode acontecer conosco. Olhar as pessoas e começarmos a aceitar as pessoas. Porque Cristo pode fazer a transformação. Não é isso, pastor? É o caso da mulher junto ao poço em Samaria. Para quem por acaso não saiba, samaritanos e judeus se detestavam. Uma questão histórica longa, muito parecida com a relação Mongólia e China. Eles se odeiam, literalmente. Eu cheguei ao ponto, num sermão, fazendo uma aplicação de um sermão, na introdução do sermão, eu disse assim, que falei da rivalidade que temos entre Brasil e Argentina, fazendo aquela aplicação do texto de Paulo, né? Para os judeus, a salvação é para os judeus, para os gregos, etc. E no final do sermão, eu fazendo o apelo, eu dizia assim, o Senhor Jesus vai voltar para brasileiros e argentinos, né? Para judeus e gregos, para mongóis e chineses. O semblante fecha. Chinês não, pastor. E é sério. Ah, rapaz. Olha que nível de profundidade nossos preconceitos podem ir. É algo bem parecido a relação China-Mongólia com a relação Judeia e Samaria. Tinham problemas teológicos assim profundos e gritantes. Os samaritanos estavam assim muito, mas muito errados. Ao ponto de que um judeu jamais se atreveria a colocar a planta do seu pé em território samaritano. Tinha que ficar 7 dias em purificação, ou talvez nunca se purificaria, porque os samaritanos talvez eram a pior espécie que poderia haver naquela época. Todavia, Jesus não apenas passa pelo território samaritano, senta-se junto ao poço de Jacó e interage com aquela mulher, que é uma história muito linda, a gente não vai ter aqui tempo para destrinchar toda a conversa de Jesus, mas um ponto é certo, os preconceitos, essa é a ênfase dessa segunda parte, os preconceitos nos impedem de olhar as pessoas como Cristo olhava. E aí, quando eu falo de preconceito, eu posso estar falando de preconceito de ordem, de origem, pessoas que são de uma certa origem, pessoas que vêm de uma outra origem. Então, eventualmente, pode estar alguém falando, eu estou falando com pessoas aqui que tenham opa, ajuda aqui, pastor, travou. Isso, obrigado. Bolivianos nas suas comunidades. Como é que nós estamos lidando com essas pessoas? Como é que a gente está lidando com as pessoas que são de origem cultural diferente da gente, que pensa e vê o mundo de uma maneira distinta? Existe também um preconceito em relação ao nível de educação, por exemplo. Existem pessoas que são muito preconceituosas com aqueles que têm um nível de instrução inferior ao seu. Eu sou doutor. Quem nunca ouviu isso? Doutor, respeito, né? Fala o nome, chama pelo nome assim, como? É bem isso mesmo, pastor.
É um entrave enorme para a pregação do evangelho. A gente perde muito porque a gente não consegue enxergar pessoas, a gente enxerga status. Uhum. Tá? E essa é a síndrome, eu diria, talvez, do, do cristão que não aprofundou ainda o seu relacionamento com Cristo. Tem que ver também com aquilo que eu falei anteriormente de não... alguém colocou aqui mais uma lista aqui, assassinos, etc. A lista pode ser longa, estou dando aqui apenas 2 exemplos, mas a lista de preconceitos é enorme, né? Claro, pessoas que são aí do sistema prisional, que tenham uma vida pregressa duvidosa, também sofrem esse tipo de preconceito. O ponto aqui, para a gente não se delongar muito, é que as oportunidades de salvação estão à disposição de qualquer pessoa. Qualquer uma. Depende de raça, cor, credo, origem, nível de instrução, tamanho da conta bancária, se é mais apertada ou se é bem larga. Todas essas pessoas, elas são passíveis de encontrarem a salvação. Eu gostaria de dar um exemplo, só que uma coisa que a gente passou que me tocou bastante. E aqui eu vou fazer só uma ressalva, não é para dizer assim, nossa, o pastor Diogo faz isso. Não, aqui é só uma questão de apenas contar um exemplo, um testemunho mesmo. Fazendo um projeto do reencontro numa comunidade no Brasil aí, tá? Ao receber a lista dos nossos irmãos afastados, para começarmos então o processo, né, de fazer o contato com essas pessoas, um dos nomes chamou a atenção, porque era uma filha da igreja que se afastou e estava tendo um relacionamento homossexual. E foi muito interessante, porque quando o nome dela apareceu na listagem, alguém disse assim, essa aqui nem adianta. E aí parece que o desafio instiga, né? Não, como assim? E aí eu ouvi a história dela. Ela era muito arredia em relação à igreja e tinha casado, oficialmente casado com uma outra mulher e estava vivendo com ela. A gente fez visitas para ela, a gente convidou ela para vir à igreja e fizemos não uma visita para uma homossexual ou para um homossexual, fizemos uma visita para uma pessoa, para um ser humano. Aquilo foi o início de um processo, e louvado seja Deus por isso, de transformação da vida dela e de retorno. Levou um tempo para que tudo isso acontecesse, sim, mas aquilo foi o primeiro contato. Um contato sincero de gente que está interessada em gente. E o ponto importante para a gente ressaltar aqui, para a gente desenvolver a habilidade de Cristo de olhar as pessoas como candidatas para o reino, é que a gente precisa aprender a amar pessoas. E esse é o ponto. Foi o que Jesus fez com a mulher samaritana. Top. É isso mesmo que temos que fazer. Aí, nós temos muita coisa gostosa de recapitular aqui juntos, e boa. Tá falando assim, olha, a gente às vezes, quando vê missionários de terras longínquas, né? É como o pastor Diogo, missionário, líder de uma missão lá na Mongólia, lugares desafiadores. A gente fica pensando, como eu posso ser missionário? Eu posso ser missionário na Amazônia, eu posso ser missionário... Eu não posso viajar para outro país, mas eu posso ser na Amazônia. Mas aqui está falando assim, comece aonde você está. E você pode fazer com aonde você está, você pode representar Cristo Jesus. É o exemplo de André, né, pastor? A gente fala muito de Paulo, e tem que falar mesmo, né? A gente fala muito de Pedro, de João, Tiago, mas a gente fala muito pouco de André. E André, ele tem um dom muito especial. O André é o discípulo que encontra o menino com 5 pães e 2 peixinhos. Quando os gregos vieram conversar com Jesus, estavam meio assim, será que Jesus, sendo judeu, vai querer conversar com a gente, ímpio, incircunciso? Gente assim, tatuada, sabe, com alargador nas orelhas, sabe, esse tipo de pessoa assim, eram os gregos. Tá, entende isso? Eram os gregos. Eles chegaram meio assim desconfiados, na surdina, sentaram lá nos últimos bancos da igreja, talvez, né? Algo mais ou menos assim.
E aí vem André. E André vai onde eles estão e leva eles a Cristo. Olha que lindo. É, de 12 discípulos, um fez. E essas histórias estão relatadas para demonstrar que a gente não precisa fazer como Paulo fez para ser um missionário, ok? Existem pessoas que terão condição de fazer isso e ir além, assim, sair da sua cidade, do seu país, às vezes. Algumas pessoas vão fazer isso. Mas todo aquele que nasce no reino de Deus já nasce um missionário. Então, não é isso que Ellen White disse? Então, o trabalho do missionário, ele é um trabalho que é necessariamente onde você está, quer esteja na sua casa, na sua escola, no seu trabalho, sendo justo na forma como você lida com seus funcionários, através do seu testemunho ali, demonstrando que você é um filho, um servo de Deus na sua escola, na universidade. Esse é o exemplo de André. Às vezes não é um exemplo tão grande, tão badalado, tá ok? Mas que faz um trabalho primordial, um trabalho de missionário mesmo. E a Bíblia está cheia dos exemplos a respeito do modelo de André. Mas a ênfase que eu pelo menos gostaria de dar no ponto aqui da terça-feira é que a gente pode ser em qualquer lugar e que simples ações para o reino de Deus produzem profundo impacto. Por uma simples ação de André, 5.000 foram alimentados num dia. Por uma simples ação de André, gregos que se achavam imerecedores da salvação tiveram a oportunidade de ouvir da boca de Cristo o Evangelho, ouvir Cristo falar do reino e sem dúvida tiveram as vidas deles transformadas. É o modelo de André, é o missionário da ativa, que fala pouco, aparece pouco, mas que trabalha muito. Amém. Muitas pessoas foram alcançadas por esse, né? Nos Sem bastidores, dúvida. poderíamos dizer assim. Olha, eu quero agradecer vocês que estão conosco. Tem muita gente que entra, aí depois não consegue acompanhar, mas está com a gente aí, a Alexia. O Jorge está aqui com a gente. Tem outros aqui que a gente não consegue identificar as letrinhas que estão aqui, mas é a gente que está acompanhando. Kelly, nossa líder aqui da Igreja do Ipanema, está conosco. A Brenda, líder de jovens, participa ativamente das programações da Escola Sabatina da Igreja do Santa Mônica. A Luana está conosco. A Joyce também, nossa líder, também e participa ativamente da classe da Escola Sabatina. A Cláudia é de Santa Mônica, a Joyce. Um abraço para você, Joyce. E para a família. Nivaldo, nosso líder de Santa Mônica, também está aqui conectado conosco. Feliz sábado para vocês. A Nara Salles está aqui, não só assistindo, mas está participando, enviando seu comentário. Priscila, o Guilherme Martins, o Wellington Júnior, a Célia Maria está mandando um abraço, um feliz sábado. A Eliana Abadia, ela é de Santa Mônica, a Célia também de Santa Mônica. Herbert Marinho e Fernando Rufo, ex-alunos da época lá em Belo Horizonte, um abraço para vocês. Tiago Ribeiro, nosso líder aqui da igreja do Finote marcando presença aqui com a gente. Rister Martins, da igreja do Ipanema. Rosilda, um abraço para você, Rosilda, feliz sábado. Ivanete, feliz sábado. Denis, feliz sábado para você. Lene. A Nara colocou naquele comentário de que nós às vezes podemos olhar com um olhar preconceituoso, precisamos amar as pessoas em diferentes posições que elas estejam. Por isso nós não podemos desejar a morte de pessoas más, como assassinos, estupradores. Muito bem, Nara. O Rodrigues, Exiro Rodrigues está aqui, o Mike Lima, Gerlane do Finote, Valéria Costa, bom, e outros aí que estão conectados. A Nara do Colina, um abraço para você, Nara. Que bom que você está conosco aqui. Vamos continuar os nossos tópicos aqui destacando. Nós estamos no finalzinho já, faltam 2 tópicos para destacarmos. Um deles está falando sobre lidar com pessoas difíceis. Interessante o olhar de Jesus com as pessoas, a maneira como Jesus aceitava as pessoas, até por isso o André pôde agir como agiu, levar a Sem Jesus dúvida. pessoas que não eram aceitas pela sociedade, porque ele sabia para quem estava levando.
Por isso nós podemos levar as pessoas a Cristo, porque ele tem um olhar diferente para elas, não é, pastor? Isso. Lembrando que a ideia do guia desse dia, do estudo, é pessoas difíceis, não no sentido de difíceis de lidar com, tá? É pessoas difíceis no sentido de levá-las realmente a Cristo. Pessoas que têm barreiras emocionais ou espirituais, é, de instrução, eventualmente, que têm dificuldade de se aproximar de Cristo, tá? Só fazer essa pequena distinção. Lidar com gente que é difícil no trato são outros textos bíblicos. A ênfase aqui é que, com uma certa facilidade, nós temos a tendência de focar os nossos esforços evangelísticos naquilo que é mais fácil, com as pessoas que são mais fáceis. Tá errado? Não, não está errado. Porque deve ser realmente o nosso ponto de partida. Gente que está buscando, gente que está desejoso, pessoas que o Espírito está agindo ali poderosamente na vida deles e que está faltando ali fazer uma conexão com o Salvador. E não tem nada de errado com isso. Onde é que está o erro, talvez? É quando a gente abre mão dos outros, esquece dos outros, para focarmos apenas nesses que a gente, em tese, classificaria como mais fáceis. Tá? E aí que está o grande equívoco. Um grande mal nesse processo é quando a gente fica muito focado nas questões quantitativas do resultado. Nossa, pastor, fizemos o evangelismo lá na nossa igreja e foi uma bênção, pastor. Amém. Glória a Deus. Batizamos, sei lá, a bênção varia, né, de lugar para lugar, mas sempre vem essa frase, batizamos tantos, né? 10, 15, 20, 25, nossa, foi tremendo, pastor. Amém, irmão. A gente tem que vibrar pelas conquistas para o reino de Deus, a gente tem que vibrar, não estou dizendo que a gente não deve vibrar, porque é tudo bênção do Senhor. Mas de uma maneira ali subjetiva, de alguma maneira, a gente está dando uma ênfase exagerada na questão resultados. E algumas pessoas que são difíceis de lidar com elas vão, às vezes, demorar muito tempo mesmo. Nós tivemos o exemplo aqui, por exemplo, de Pedro, André, que a lição trouxe, dos escribas e do ladrão, que a gente precisa, esses grupos distintos de pessoas, Jesus abordou todos eles da mesma maneira, como candidatos para o reino, e pronto. E aí, se eles são fáceis ou se eles são difíceis, fica uma análise secundária, e é o processo do Espírito. A gente volta de novo na síndrome do remanescente, que é essa tendência que a gente tem, mesmo a tendência que os judeus tiveram, de tentar controlar o processo de salvação para os outros. A gente quer que a coisa aconteça da forma como a gente acha que tem que ser, no tempo que a gente acha que tem que ser, e não é assim que funciona. É o Evangelho, é o Espírito Santo que converte e convence do pecado, da justiça, do juízo. Quem faz isso não é o pastor Irismar, quem faz isso não é o pastor Diogo, e ainda bem que não é. Glória a Deus. Porque eu sou tão mal, eu sou tão ruim, porque se eu fosse colocar as pessoas no meu prumo, uma coisa, eu acho que ninguém ia para o céu, eu ia sozinho para o céu. Jesus, só eu tá bom, entendeu? Ainda bem que não é assim. A gente tenta controlar esse processo de salvação. E essas três comparações que a lição deu é um soco na boca do estômago da gente, sabe, pastor? Para a gente repensar muito a maneira como a gente faz evangelismo. Foi muito bacana o pastor Martin Feeling ter trazido esse tema à discussão. É uma reflexão muito profunda que a gente precisa fazer. Muito profunda mesmo. Vou repetir. Vou enfatizar novamente, o processo de salvação das pessoas não está nas nossas mãos. A nossa função como missionários é levar, pregar, o evangelho do reino ser pregado em alta voz. É assim, essa é a nossa função. O convencimento e a conversão é uma função do Espírito Santo na vida daquela pessoa. E aí se ela é fácil ou não da nossa perspectiva, pouco interessa. Pouco interessa. Então, é um juiz erudito, um linguajar rebuscado?
vá lá e pregue para ele. É uma pessoa simples, com pouca instrução, ou um analfabeto, vá e pregue para ele. É alguém rico ou alguém humilde, vá e pregue para ele. E pronto, pregue para um, para outro. O próprio Paulo disse em Timóteo 4, há tempo e fora de tempo, pregue a palavra. Pregue. Essa é a nossa função. Basicamente, a lição da semana inteira está tentando ressaltar isso. Pessoal, pregue. Pregue. Leve o evangelho. E o resto, não se preocupe. Não se preocupe. Como colocou aqui a Joyce Siqueira, a semente tem que ser lançada. O Espírito Santo faz a obra no coração das pessoas. Exatamente, Joyce. Essa parte. A Joyce está certinha. Um outro aspecto interessante é que nós temos que fazer a nossa parte, mas aproveitar oportunidades. Tem alguém na sua vizinhança que está passando por uma situação difícil? Essa oportunidade de se aproximar, de demonstrar que você o ama, que Cristo Jesus o ama, é uma oportunidade para ele ser salvo. Tem alguma situação especial, um aniversário, foi convidado? Fale de Jesus. Tem uma situação difícil? É uma oportunidade. Aí você está falando, oportunidades, né, pastor? Olha, essa é uma oração poderosa de ser feita. Se tem uma oração que Jesus responde rapidinho, é essa aí. Senhor, me mostre alguém para que eu possa influenciar a vida dela. É tremendo isso, é tremendo. E se você dobrar o seu joelho e fizer uma oração dessa, se prepare. Se prepare. Tudo começa, viu? Tudo começa com um processo. Quando nós estamos estudando em ter os olhos treinados, ouvidos treinados, como Cristo tinha para ver as pessoas, então nós estamos falando de amar as pessoas, então olhar para elas como candidatos para o reino. Uma vez desenvolvida essa habilidade em nós, eu amo as pessoas, enxergo elas como candidatos. A partir desse momento, eu crio automaticamente um radarzinho, uma anteninha do Chapolin, sabe? E a todo momento que a gente observa a oportunidade, a gente está pregando. Uma vez, fazendo um voo entre a Coreia do Sul e Pequim, sentou do meu lado um cantor pop. Não é muito conhecido, mas tem uma certa abrangência, assim, eu diria, nos Estados Unidos. E geralmente os americanos são bem fechados e reservados. Eu estava fazendo uma leitura da igreja e ele sentou do meu lado e ele puxou conversa. Eu falei, olha só. Eu conversando com ele sobre o reino, sobre as coisas de Deus, etc. E pensando na minha mente, olha só, onde é que eu imaginaria um jovem de 20 e poucos anos, numa carreira de ascensão, na música pop lá, etc. E estaria num voo aqui, porque perdeu um outro voo. Como é que as coisas vão acontecendo de uma maneira tão tremenda? Eu desafio vocês a lerem um livro grande, de uns 60 páginas, assim, ó, chamado Oração de Jabes. É um livro muito, muito poderoso. E ali vocês vão conseguir perceber que esse tipo de oração, Deus responde e a nossa vida é assim transformada completamente, pastor. Porque as oportunidades vão aparecer e Deus vai nos orientar como fazer, como fez, por exemplo, no caso ali de Filipe, que foi o exemplo usado da lição, né? Filipe foi levado até o eunuco, ou o eunuco levado até a Filipe, a ordem que pouco importa, e Ellen White ela ressalta que foi um anjo que fez isso. Foi um anjo que guiou ali o profeta, né, o discípulo, Filipe, até aquela pessoa sedenta. E essa é uma oração que Deus responde. Eu fico assim, emocionado. E com frequência eu fico pensando assim, que privilégio é para nós, seres humanos pecadores e falhos, nos sentir ser usado por Cristo. E como a gente já está aqui no encerramento, pastor, eu gostaria de fazer esse desafio para você. Você já se sentiu sendo usado pelo Espírito? Você que está aí ouvindo. Você já sentiu isso? Você já sentiu que sua mente, a sua boca estavam sendo controladas pelo Espírito Santo de Deus? Você já passou por uma experiência como essa? Você já teve assim, o seu coração assim, quebrado em pedacinhos pequenininhos? Porque você se conhece, eu me conheço, a gente sabe que a gente não vale nada. Nada.
mas ainda assim, sendo seres humanos tão pecadores como somos, o Espírito Santo vem e inunda a nossa vida para poder comunicar o Evangelho para os outros. Você já passou por essa experiência? Você já levou alguém aos pés da cruz? Eu não estou nem falando do batismo, não. É lindo conduzir as pessoas até o tanque batismal, é uma experiência incrível. Mas muito, muito mais do que isso é levar as pessoas ao pé da cruz. Você já passou por essa experiência com alguém? Se você já passou, faz quanto tempo que você não passa por ela novamente? E se você nunca passou por essa experiência, está esperando o quê? Ore a Deus para que Deus dê para você coração que ama as pessoas, te dê olhos de águia espiritual, para que você esteja atento às oportunidades para pregar o Evangelho. E eu tenho certeza que o dia que o mosquitinho da missão picar você e te contaminar com esse vírus, já era. É outro. Vai ter uma experiência real com Cristo extraordinária. Vai andar no sobrenatural. Meu amigo, Pastor Diogo, muito obrigado. Eu vou fazer o seguinte, coloquei aqui já para vocês assim, a hashtag Eu Vi na Lição. E o desafio é o seguinte, nós lançamos sábado passado, nós queremos que você coloque essa hashtag na sua rede social com aquilo que você achou de mais importante na lição. Quem sabe um pensamento, quem sabe uma ideia que você extraiu da lição. Mas coloque essa hashtag e espalhe no seu WhatsApp, no seu status, coloque no seu Facebook, no seu Instagram, coloque aí. Eu vi na lição. E coloque uma frase ou uma ideia, aquilo que você extraiu de mais importante da lição e coloque para que mais pessoas sejam contagiadas com aquilo que você foi abençoado no estudo da lição da Escola Sabatina, tá bom? Então você pode colocar agora, aqui com a nossa transmissão aqui, a nossa live, e pode colocar aí também na sua rede social. Por favor, vamos fazer isso aí. Vamos mostrar para o mundo que nós estudamos a lição da Escola Sabatina. Vocês fazem parte de um grupo seleto, um grupo especial, um grupo daqueles que amam a lição da Escola Sabatina e amam a palavra de Deus, e por isso estão nesse encontro aqui sempre às 10 para as 8. E eu agradeço demais o pastor Diogo. E aí, se tiver alguma mensagem para poder concluir, como se fosse a hashtag Eu Vi na Lição, pode fazer um supra-sumo, aquilo que acha essencial, que não pode faltar. Eu colocaria uma frase apenas. Ore a Deus para que você seja usado pelo Espírito Santo para trazer outras pessoas para o seu reino. Ore a Deus. Eu acho que essa é a essência da nossa lição da Escola Sabatina essa semana. E em agradecimento, agradeço a todos vocês que estão conosco. Agradeço de modo muito especial ao pastor Diogo, que reservou esse tempo para estar conosco mais uma vez na classe professores. Que Deus continue abençoando você, a sua vida, o seu ministério. Que você possa voltar logo à Mongólia, que é aquilo que está no seu coração. Tem muita coisa lá que você está aí à distância sofrendo por poder não estar lá, para poder conduzir e liderar esse importante projeto missionário aí da Mongólia. Que Deus abençoe você, a sua casa, toda a sua família, viu, meu amigo? E muito obrigado mais uma vez por dedicar esse tempo para a gente estar junto, matar a saudade, para a gente poder recapitular junto a palavra de Deus. Obrigado, pastorzão, aí. As palavras e o convite, é sempre uma alegria estar com vocês. Deus te abençoe também, pastorzão, nessa momento único e difícil que a gente está vivendo. Te dê tranquilidade de espírito, paz no coração. Acima de tudo, sabedoria e energia para seguir avante. A vocês todos aí, um feliz sábado para vocês e que a gente tenha momentos assim muito agradáveis daqui a pouco, estudando a lição com os nossos amigos. Amém. Você pode fazer uma oração para a gente terminar, meu amigo? Vamos orar então. Pai bondoso, vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, obrigado pela oportunidade de sermos instrumentos nas Tuas mãos para a pregação do Evangelho. Conceda-nos, Senhor, o discernimento, conceda-nos, ó Pai, olhos treinados, um coração que ame as pessoas para que nenhuma oportunidade de levarmos a mensagem do reino, da breve volta de Jesus, seja perdida. Que o nosso coração se inflame com o desejo de levar pessoas aos pés da cruz de Cristo e que o Espírito Santo de Deus nos mostre o melhor caminho, nos ajude a desenvolver os nossos dons para que sejamos melhores instrumentos nas Tuas mãos. Pai bondoso, abençoe o pastor Ismar, sua família, o distrito de Santa Mônica, e que eles sejam uma bênção de Deus na cidade onde eles estão. Amém. Entregamos a nossa vida nas Tuas mãos. Eu não posso terminar, Senhor, essa oração sem pedir
pelos nossos amigos e irmãos lá na Mongólia. As igrejas também continuam fechadas desde janeiro. O Senhor sabe as dificuldades que isso nos impõe. Mas confiamos em Ti acima de tudo, provamos do Teu Evangelho naquele lugar. Abençoe os nossos amigos que lá estão e que eles sejam instrumentos poderosos das Tuas mãos, pregando o Evangelho naquele lugar. Pedimos a Tua bênção, orando em nome de Jesus, Pai. Amém. 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 Mais uma vez, obrigado a todos que vocês acompanharam. Um beijo grande no seu coração, feliz sábado e lembre-se o que Jesus disse em Mateus capítulo 4, versículo 19. Ele disse-lhe Jesus: vinde após mim e eu vos tornarei pescadores de homens. Que nós possamos ser usados pelo Espírito Santo para isso acontecer. Um grande abraço. Obrigado, meu amigo. Amém.